E aí, princesas e príncipes, tudo bem com vocês? A madrinha tá bem. Hoje eu vim contar a minha história pra vocês. Eu acho muito importante a gente saber a história do próximo, até porque vocês, minhas princesas e príncipes, vêm aqui, se conectam comigo e a vida é formada assim, né, por pessoas. Então é importante que vocês conheçam um pouquinho da minha história para saber quem sou eu, o que eu faço, da onde eu vim, né, e como que eu tô aqui agora, né, por tudo que eu passei, todo o processo. Então eu espero que vocês venham gostar aí bastante da minha história e que venha inspirar vocês de alguma forma. Bom, eu nasci em 2002, de pais separados, né. Então minha mãe encerrou o relacionamento dela com meu pai por conta de infidelidade e outros problemas. Então minha mãe, ela foi mãe e pai. Eu tive uma infância muito delicada, minha mãe conta que depois que eu nasci, né, já tinha muitos problemas e muitas conturbações ali na família mesmo. Então eu já nasci com muita ansiedade, muita insegurança. Na época eu tinha convulsão. Eu era muito grudada com a minha mãe, era muito apegada a ela, e ela também era apegada a mim, né, automaticamente. E o meu nível de insegurança era um nível absurdo, porque eu ia na escola, eu não conseguia me socializar com as pessoas, então eu só queria minha mãe. Eu ia pra escolinha e eu só queria minha mãe. Eu chegava até a fingir que eu tava passando mal pra diretora aí ligar pra minha mãe e minha mãe vir buscar. Então eu só queria minha mãe. Então com o decorrer do tempo eu fui crescendo, eu fui melhorando, fui adquirindo mais sabedoria, né? Quando eu fiz cursos também que me ajudaram ali a perder a timidez, porque a gente tinha que estar no palco ali falando com o público. Acho que foi um curso de auxiliar de escritório que eu fiz na época no Senac. Foi um dos cursos assim que foi uma viradinha de chave também para mim começar a evoluir, a mudar, né? Então aprendi a conversar lá com as pessoas e aprendi a ser um pouco mais segura também. Mas a gente sabe que quando a criança, tanto o menino quanto a menina, ele nasce, né? Ou ela nasce sem pai ou sem mãe, principalmente sem pai, né? Que é o meu caso. É complicado porque a mãe, ela tem que ser o pai e a mãe. Então a mãe, ela fica sobrecarregada porque ela tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que limpar a casa, tem que fazer compra, tem que educar os filhos. E quando tem o pai e a mãe é mais fácil, né? Porque ambos eles estão unidos para que venha ali ter harmonia, ter equilíbrio. Agora quando é sua mãe, fica muito, muito complicado. Mas minha mãe foi e ainda é uma baita guerreira e graças a Deus, né, tá dando tudo certinho. E eu me recordo que por conta das convulsões que eu tinha quando era criança, eu tomava muitos medicamentos. Se eu não me engano era Trileptal, e tinha uns outros lá que minha mãe comenta, né, comigo. E quando eu fui parando de tomar pouco a pouco, chegou uma época que eu tava curada e eu parei de tomar os medicamentos. E foi a partir dali que eu comecei a me destacar na escola, né, porque eu não sei qual é o efeito colateral desses medicamentos, mas a partir dali as coisas foram mudando. Eu comecei a ser segura, eu não tinha vergonha, eu conseguia me socializar com as pessoas e eu fiquei muito inteligente na escola. Eu também não sei se esses remédios impedem a pessoa de ter inteligência, mas eu realmente fui me destacando, né? Eu estudava na escola Genésio Machado e eu já cheguei até a ganhar medalha, né, de aluna de destaque. Eu realmente fui sempre muito inteligente. Quem já estudou comigo sabe que eu tô falando a verdade. Então, quanto mais inteligente eu era, quanto mais eu estudava, quanto mais eu fazia as coisas com excelência, os professores, minha mãe, minha família me elogiavam. E isso foi um estímulo pra mim. Eu adorava ser elogiada, até hoje, né? Eu gosto muito de ser elogiada. Então, naquela época, todo elogio, sabe? Todo comentário positivo, toda medalha que eu ganhava era um estímulo pra mim. Eu olhava aquilo e eu falava, nossa, então eu estudar, eu dedicar meu tempo, né, fazendo um incrível trabalho, eu dar 100% de mim, tava me gerando coisas boas. E isso veio como gatilho no meu cérebro. E a partir dali eu fui sempre procurando dar o meu melhor e aí recebi um elogio e eu ia avançando. Fazia e dava o meu melhor, avançava completamente. Sempre foi assim, minha vida foi escadinha por escadinha, dando o meu melhor e avançando. Então depois que eu parei de tomar os medicamentos, eu gosto de falar que meio que eu me tornei uma pessoa normal. Porque na época eu tomava medicamento eu não era uma pessoa normal, né? Porque eu tinha inseguranças, não me socializava, tava ali sozinha, escondida, isolada. Depois que eu parei de tomar os medicamentos, eu me tornei uma nova pessoa. É como se eu tivesse saído da minha bolha e me destacar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Porém, na época que eu tava na escola, minha família passou por muitos e muitos problemas. E todos esses problemas vieram mediante a falta de intimidade com Deus, né? Hoje em dia eu sou crente, sou cristã, então eu acredito, né, em Deus, Jesus. E eu falo que tudo que aconteceu na minha família, as situações me geraram muitos traumas,
Mas eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê, né? Então, nesse momento que eu tava ali estudando na escola, eu era pré-adolescente, minha família passou por diversos problemas, coisas muito ruins, então era violência verbal, violência física. Eu já fui vítima de violência verbal e física também, né? Então, isso meio que bugou a minha cabeça. Eu fiquei muito mal, muito tensa. A insegurança voltou, os medos voltaram. Então, eu me sentia muito sozinha e não estava entendendo o porquê de tudo isso, mas estava vivendo, era um processo que eu tinha que passar. Nesse tempo conturbado aí na época da escola, eu conheci o meu noivo. Ele era muito arteiro na escola antiga dele, então a mãe dele parece que resolveu transferir ele pro Genésio e ele caiu na minha sala. E quando ele chegou lá, eu e ele tinha 13 anos, né? No início eu não gostava dele, achava ele sem graça e nem queria saber de namorar. Tava sofrendo na minha família, eu só queria ir pra escola porque era um refúgio. Ali eu tava estudando, tava tranquila e pronto, ali era meu refúgio. Então, quando ele chegou lá na escola, foi diferente, porque ele sentava do meu lado, então ele vinha falar carinhoso comigo, ele era respeitoso comigo, né? Ele sempre foi muito educado. Então, essas características nele chamou minha atenção e meio que surgiu um amorzinho ali. Então, eu e ele tinha 13 anos de idade, eu nem tava entendendo o que estava acontecendo, mas sempre que eu tava em contato com ele, eu sentia paz. É como se todos os meus problemas eu esquecesse, porque ele sempre meio que me deu tudo que eu não tive na minha casa e na minha família, assim, sabe? Um pouco de afeto, amor, carinho, sempre tive, tá? Da minha mãe, dos meus parentes, mas nesses momentos delicados, assim, eu tava meio que sozinha. Então, ele sempre me ajudou ali, tava comigo. A gente começou a conversar, saímos em família, conheci a família dele também, com 13 anos de idade, tá? E quando eu conheci minha sogra, pra mim foi uma experiência bem surreal, assim, porque eu via muito Deus, né? O jeito que ela falava, o jeito que ela se posicionava. E ela, quando ela me conheceu, ela viu, né, que eu vinha de uma realidade totalmente diferente, tipo, só coisa errada. E eles não, né? Eles já vieram de berço da igreja, tudo bonitinho e tal. Então ela meio que foi me moldando através das falas pacíficas, ela foi me mentorando. Então eu e Isabelle fui mudando aos poucos, porque eu também fui tendo contato com Deus através do meu relacionamento com ela, através do meu relacionamento com o David. E depois que comecei a ir na igreja também as coisas começaram a mudar radicalmente. E quando eu comecei na igreja, parece não, né? O mundo espiritual, ele é muito real, então meio que tudo foi piorando. O inimigo queria muito que eu estivesse mal, que eu desistisse de tudo, ele queria que eu me isolasse, mas foi muito forte, sabe? Todo o apoio, toda a rede de apoio que eu tive ali, né? Meu noivo, família dele, Deus, minha mãe também, então foi muito complicado, porque eu sei que o inimigo não queria que eu estivesse estando ali na igreja, eu sei que ele não queria que eu evoluísse, então foi muito tenso, foi um período muito difícil quando eu comecei na igreja, porque meio que foi dando tudo errado em casa, sabe? Foi tudo indo pro brejo, eu não sabia o que fazer, eu tava muito triste, tava muito mal, tava muito desestabilizada. Em 2017 eu decidi me batizar, acho que foi um ano depois que eu tava na igreja, né, estando ali em contato com toda a turminha. E depois que eu me batizei, as coisas começaram a mudar, mas até eu achava assim, vou me batizar, minha vida vai ser perfeita, sabe? Eu vou estar liberta, eu não vou ser mais pecadora, nossa, você é incrível e é isso, só glória. Mas não é assim, ainda mais quando você se batiza. Quando você se batiza, você só tá falando pra Jesus, eu aceito que você entre na minha vida, eu sou tua filha, e eu aceito que você mude e faça o que você quiser fazer com a minha vida. É basicamente isso. E óbvio que Jesus faz isso, né? Então é um processo, é doloroso, sabe? Eu tinha muitos hábitos que não eram bons pra mim, né? E nem para as pessoas ao meu redor. Eu fazia coisas que eu não me agradava, não me agrado, né? E tudo isso foi mudando, né? Até hoje eu não sou perfeita, mas quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, as coisas mudam. Porque Ele tá aqui, né? Dentro de mim. Então tudo que eu faço, até se eu erro e peco, eu sinto na hora. E aí, opa, vamos mudar, isso aqui tá errado. Quando eu faço algo certo, eu sou beneficiada, sou recompensada. Então, nossa, bora fazer as coisas certas. Então, basicamente, minha vida foi rolando assim, ele foi moldando com o tempo e ele me molda até hoje. Então, eu acho importante eu frisar, né, porque assim, depois do meu batismo foi esse momento super doloroso, porque Jesus tinha que mudar tudo que estava errado e bagunçado na minha vida. Então eu perdi pessoas, ele removeu pessoas da minha vida também que, tipo, eram pessoas que eu achava que eram incríveis e depois eu vi que não tinha nada a ver com isso. Aconteceu muita coisa, foi um processo muito doloroso, mas foi necessário para que eu, Isabelle Pitaluga, estivesse aqui hoje intacta,
falando aí meu testemunho de vida pra vocês. E família, a gente tem que entender que é o alicerce, né? Família é quase tudo, né? A gente mora em uma casa onde essa casa tá repleta de pessoas, onde essas pessoas têm que se respeitar, têm que se amar, têm que se ajudar, têm que se apoiar. E eu não tive isso com todos, né? A não ser ali com a minha mãe, né? Até minha mãe já deu umas bolas fora, mas tá tudo bem, porque eu também já dei bola fora e tá tudo certo. Mas, então, no lar, na família, a minha em si, ela era desestruturada, completamente estruturada. Então, ela foi se estruturando pouco a pouco, mas pra ela se estruturar completamente, a gente passou por vários altos e baixos, né? Mas, assim, Deus no controle de tudo. E eu fico muito feliz, né, de contar esse testemunho pra vocês, porque de uma menina insegura, sozinha, isolada, medrosa, que fazia o que queria e tava perdida. Eu me tornei uma mulher responsável, madura, que ama o próximo, que procura dar o seu melhor sempre, que é empática. Então, toda essa mudança não foi sozinha, não me tornei isso aqui sozinha. Eu me tornei isso aqui graças a Deus, graças à minha mãe, né, que sempre foi uma guerreira, minha mãe sempre falava, filha, seja humilde. Essa frase pra mim é tudo, humildade, essa palavrinha é tudo. Graças à minha sogra também, que foi ali minha mentora, graças a toda a família do meu noivo, graças à igreja também que me acolheu, que me amou, os pastores que sempre falaram palavras muito prósperas, positivas. Tudo isso foi um estímulo e tudo isso me trouxe muita paz e tudo isso me ajudou com que eu estivesse aqui hoje. Eu nem gosto de ficar falando muito isso, né, mas eu já tive vontade de tirar minha própria vida também. Eu era pra ser uma pessoa depressiva do mundo, totalmente assim, largadona, mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Ele me trouxe pessoas ali pra me ajudar e me auxiliar e eu acatei a isso e graças a Deus eu tô aqui hoje intacta. Então, de repente, em 2019, eu decidi fazer o curso de design de sobrancelhas. Eu já fazia minha sobrancelha sozinha, mas eu tava vendo que não tava muito legal e eu falei, vou fazer um curso pra aprender a fazer minha sobrancelha. Então eu fiz o curso, comecei a atender amigas e o pessoal da minha família na minha casa mesmo, então tinha meu quarto, aí eu comprei uma maca ali e comecei a atender a turminha ali mesmo, sabe? Mas era um hobby, eu não via como uma profissão e eu nem cobrava, né, um valor assim, pra eu ter um lucro. Era muito simbólico e eu acho que eu nem tinha lucro na época, na verdade. O meu primeiro emprego registrado foi na Case Construction, eu tava no 3º ano do ensino médio, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, se não me engano. E lá foi incrível porque eu era auxiliar de escritório, então olha só, eu fiz um curso de auxiliar de escritório aleatório, porque um parente meu falou, faz, é bom. Fiz e a vaga da Case era justamente de auxiliar de escritório. Então eu fui lá, passei na entrevista, fui por indicação de uma moça da igreja, olha só que, gente, é magnífico. Tudo que Deus tem preparadinho ali a gente nem imagina. E aí eu fui, trabalhei lá, evoluí muito lá, porque eu mexia muito com computador, Excel, eu ganhei vários cursos da própria empresa, né, que tinha parceria com o CIE, então eu evoluí drasticamente lá, evoluí muito. E eu sempre fui uma pessoa que até hoje, gosto muito de me desafiar, então se eu tenho algum medo, alguma coisa que, nossa, é um impedimento pra mim, eu gosto de pisar em cima e falar, não, eu consigo. Então, eu ainda era tímida, um pouco insegura, até hoje eu sou um pouco insegura e tímida, quem me conhece sabe que eu só me solto mesmo quando eu me sinto familiarizada e quando eu sou acolhida. Quando eu não sou, eu fico quietinha ali. Mas quando eu tava lá na Case, no CIE, na verdade, né, que é parceiros ali, a gente ia aqui uma vez na semana a gente ia no CIE, né, pra estudar. Fazia parte lá, não me recordo, acho que era jovem aprendiz que fala, né, aprendiz legal eu era. E aí tinha uma palestra lá que o pessoal tava montando pra dar uma palestra e várias salas iam dar a palestra. A minha sala também, né, ia dar palestra. E a gente só ia dar se a gente quisesse, então assim, não era obrigado, só foi uma sugestão. E aí eu falei, não, eu vou dar a palestra. Aí fui eu e mais 2 colegas lá da sala e a gente deu uma palestra sobre segurança do trabalho, porque os nossos ramos eram iguais, né, a gente trabalhava na área da produção. Então, eu dei uma palestra junto com eles para mais de 200 alunos, então imagine, né, fiz um monte de oração antes, usei o banheiro um monte antes, para depois estar ali firme e forte na palestra. Mas eu nem garguejei, falei tudo bonitinho. E eu tenho uma cara meio centrada, então assim, as pessoas observam, elas vêm e, sabe, foi incrível. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz. E no CIE, como já falei, eu fui ganhando cursos, né, junto com os outros alunos, então eu fiz muitos cursos profissionalizantes de Excel, informática. A gente fez vários cursos ali que auxiliava a gente, né, por ser auxiliar de escritório. E nessa época eu tava estudando ainda também, e acho que foi no último ano, né, da escola, 3º ano de ensino médio.
eu e mais um aluno do Genésio, né, nós fomos escolhidos como os 2 melhores alunos de destaque da escola para conhecer a Marinha do Brasil, em São Paulo, e a Marinha de Iperó. Iperó é Aramar. Aí a gente foi lá conhecer, nossa, foi assim, incrível, tiramos várias fotinhos, foi incrível, eu fiquei muito feliz porque é o que eu falo, eu me esforçava, eu dava tudo de mim, mesmo com todo o sofrimento, sabe, toda negatividade, mas eu fui escolhida, eu consegui, eu venci, então, gente, tudo aqui, ó, cérebro, você pode estar sofrendo, você pode estar na pior das piores situações, mas quem comanda a sua vida, as suas escolhas e quem vai escrever ali seu futuro é você e Deus. Então eu nunca me deixei desanimar e me abater completamente, graças a Deus, gente, porque eu sozinha não conseguiria, graças a Deus mesmo. Depois que acabou as aulas da escola, no ano seguinte eu já comecei a fazer a faculdade de contabilidade, eu tinha 18 anos e fiz só um semestre porque eu lembro que na época meu pai parou de pagar a pensão e começou a vir a pandemia também, se eu não estou enganada. Então eu fiquei um semestre só, não me identifiquei também, eu amava matemática na época da escola, né, era uma escola estadual, mas quando eu fui pra faculdade eu vi que eu não sabia nem a metade das coisas. Então eu falei não, e desisti. E aí eu falei agora, né, não tenho dinheiro pra fazer faculdade, não sei o que eu quero da minha vida ainda, o que eu vou fazer? E eu só gostava de fazer sobrancelha, eu continuei fazendo a minha sobrancelha, da minha família, das minhas amigas, meus amigos. Então eu falei, vou levar a sério essa parada aqui. Reformei minha casa toda com o dinheiro da rescisão da Case, comprei uma maca nova, comprei todos os equipamentos necessários que ia precisar para atender minhas clientes e organizei todo o meu quarto, assim, ficou perfeito e comecei a atender pesadão lá. Comecei a mexer nas redes sociais, divulgar meu trabalho, falar para os outros me indicar e assim foi indo. Fiz novos cursos também profissionalizantes da área da beleza, então eu consegui puxar mais clientes porque eu tinha mais uma cartela ali de trabalhos, né? Fui evoluindo e fui atendendo sem parar. Eu lembro que no início meu faturamento era 200, 300 reais, sabe? Minha lucratividade devia ser uns 200 reais, por aí, 100 reais. Mas eu tava muito feliz porque eu atendi uma pessoa e o dinheiro já tava ali na minha mão. Então eu falei, cara, isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Porém, chegou uma época que eu senti a necessidade de parar de atender em casa e alugar um espaço, mas eu não tinha condição financeira ainda de alugar um espaço. Isso foi depois de um ano e meio. Porque acontece, eu atendia em casa, meus cachorros ficavam trancados lá no quintal, no fundo da minha casa, que não é tão grande. E eu tava vendo que eles já estavam ficando meio depressivinhos, sabe? Não tava dando certo. Eu falei, não, vou ter que sair daqui, Deus me ajude. Aí eu lembro que eu orei e tal, pedi confirmação de Deus, ele confirmou. E tinha um espaço ali perto de casa, que era do lado de um bar, era uma garagem, um bar. E aí eu tinha ainda uma grana da rescisão da Case e um dinheirinho guardado, então eu reformei aquele bar e comecei a atender ali. O aluguel era 250, 300 por mês, era bem baratinho. Eu ainda rachava, né, uma parte com a moça que tinha a loja na frente, eram 2 cômodos, eu ficava no fundo e a moça da loja de roupa na frente. Então comecei a atender ali, fiquei ali um ano certinho, mas eu saí dali porque era do lado de um bar, então depois eu fiquei pensando e vi que não fazia muito sentido. Consegui alugar um espaço aqui perto de casa, fiquei também por um bom tempo, esse foi um espaço muito bom, acho que eu fiquei 7 meses lá. E depois de lá fui para um outro que não deu certo e agora eu tô nesse aqui, que eu sempre falo, né, para as minhas clientes, minhas alunas, esse espaço que eu tô hoje é o espaço mais pequeno de tamanho, só que, meu, vocês entendem que o tamanho não é nada, sabe? Você atender na casa, você alugar. E eu até expliquei no post, eu não tô aqui porque, meu Deus, eu tô retrocedendo. Não, eu escolhi aqui e eu sinto que é aqui que é pra eu estar. Então, acho que faz 4 ou 5 meses que eu tô aqui nesse espaço. Esse espaço foi realmente preparado por Deus. Já dei um testemunho, né, com os meus mais íntimos aí, o que aconteceu pra eu chegar até nesse espaço. Aqui tem um banheiro incluso. É lindo, é novo, tipo, foi construído, se eu não me engano, há 4 meses também, bem recente. Quando eu vim aqui pra ver o espaço, eles estavam terminando de construir. E eu me sinto em paz, é perto da minha casa. E aqui é lindo, gente, é maravilhoso, tem tudo que eu preciso e tudo que vocês precisam também. Ai, a minha vida, ela mudou demais. Hoje em dia eu tenho 21 anos, hoje estamos no ano de 2023, então a Isabelle, com 13 anos lá atrás, ela nunca ia imaginar que ela ia estar com uma clínica, hoje em dia atendendo diversas princesas e príncipes. Ela nunca ia imaginar que ela ia ter conhecido alguém, ela nunca ia imaginar que ela ia estar noiva e que ela ia casar ano que vem, em 2024. Então assim, ela nunca ia imaginar nada disso. A gente nunca imagina o futuro como vai ser, né? A gente até imagina, tem sonhos, mas quando acontece, é muito mais maravilhoso.
Ainda mais quando você deixa Deus no controle. Então eu falo pra vocês, mesmo se você não acredita em Deus, Ele habita aí dentro de você, então você uma hora ou outra vai sentir a presença dele. E a minha vida mudou completamente quando eu entendi que ele tá aqui dentro de mim, que ele me guia, que ele me ama, que ele me apoia. Eu queria enxergar Deus e dar um abração assim e falar, nossa, me perdoa pela merda que eu já fiz e obrigado por tudo que eu tenho, né? Então, é basicamente isso, gente. Nossa, gente, é muito assim... É que eu não choro, eu sou bem durona pra chorar, tá? Mas se eu fosse bem mole, eu já estaria aqui, ó, chorando pra caramba. Mas eu falo pra vocês que do fundo do meu coração, Deus foi o cara que mudou a minha vida. Ele é o meu pai, né? Ele é meu pai celestial, ele me ajuda, ele me ama, me apoia, ele me direciona, ele me mostra o caminho que eu tenho que trilhar, o que eu não tenho. Então a minha vida, ela fica mais leve porque eu tenho ele. Ele é meu tudo, 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 tudo. E como eu já falei, eu nunca iria chegar aonde eu estou hoje sem Deus e sem toda essa rede de apoio que eu tive. Né? Jesus criou as pessoas para estarem conectadas com outras pessoas, então sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que ter relacionamento com o próximo, a gente tem que estar conectada com uma ótima rede de apoio, pessoas positivas, prósperas, que, sabe, amam a Deus, têm uma índole boa. E tudo isso favoreceu para que eu, Isabelle Talu, estivesse aqui hoje como eu estou, né? Bem, em paz. Tô pensando em marcar uma terapia aí, porque, olha, é muita coisa na mente até hoje. Não é porque eu sou batizado, porque eu acredito em Deus, porque eu tenho tudo que eu tenho, que eu sou perfeita. Eu não sou. Eu erro muitas das vezes, mas eu peço desculpa e me arrependo, né? Eu tenho muitos medos ainda, mas eu sei que Deus tá aqui comigo e que com Ele eu tudo posso e tudo consigo. Então, gente, é tudo aqui, ó, na nossa cabeça, na nossa mente. As coisas, elas fluem e acontecem tudo aqui. Por isso, revistam a mente de vocês, a alma de vocês, de coisas boas, positivas, e estejam conectadas com pessoas do bem. Pois isso fez total diferença pra mim e, sem dúvidas, vai fazer total diferença pra vocês também. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado da minha história. Tem muita coisa por vir ainda, porque a Fada Madrinha só tem 21 anos de idade. E eu aguardo aí os próximos capítulos junto com vocês. Muito obrigada por ter ouvido minha história até aqui. E eu sou muito grata, gente, por tudo mesmo. Até mesmo pelos sofrimentos. Muito obrigado e beijo no coração de vocês.